Oi, gente, tudo bem? Uma excelente terça-feira para vocês. A gente era para ter feito essa live ontem, mas infelizmente não teve jeito, então a gente vai fazer hoje. E eu espero contar aí com a participação de todos vocês. Eu já vou começar a encaminhar aqui para todos os meus amigos, para minha listinha especial de amigos. Estou vendo que muitos de vocês já estão entrando e o assunto de hoje, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais dificuldades que os licitantes enfrentam nas licitações. Então, é importantíssima a participação de vocês para que o nosso bate-papo possa ser bem efetivo, bem bacana, bem rico também em exemplos e experiências para vocês. Se você está vendo essa live no IGTV, já deixa aqui o seu comentário e eu espero, né, participar aí, que vocês estejam participando aí da nossa live das 21 horas também. E já tô terminando aqui de chamar o pessoal, espero que vocês encaminhem aqui também com a setinha para o pessoal vir participar conosco dessa live. E você já deixa aí para os seus amigos, já estou finalizando. O professor também já deve estar prestes a entrar aí, se já não entrou, né? Vocês me ouvem bem? Tá tudo certo? Tá tudo certo? Vou colocar o título agora aqui e já vou chamar o professor. Prontinho. Então, tá todo mundo me ouvindo bem? Tá todo mundo chegando aí? Coloquei até um filtro, né? Pra parecer cara de rica aqui pra vocês. Não sei se a luz tá boa, como que é, vocês vão me falando aí. Parece que tá mais gata. Ai, amiga, é só você mesmo. É o filtro que eu coloquei, tá? Um filtro poderosíssimo. Então, eu vou chamar o professor aqui, tá? Pra gente começar esse bate-papo. Aumentar o meu volume também, que hoje parece que eu tô falando mais baixinho, né? Professor, Olá, Ana, boa noite. tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Satisfação em revê-la, né? Obrigada. Te dei o bolo ontem, né? Nada, o que é isso, de forma alguma. Estamos aqui hoje. É uma satisfação. Depois do congresso ano passado, né? Que foi uma maravilha, né? Isso, O Conex lá que nós foi exatamente. um congresso, eu sempre comento, quando eu retornei daquele congresso, eu disse que foram situações que se juntaram, que me permitiram aí, né? Não participei dos outros congressos, Nacional do Pregoeiro, mas eu disse Foi. aquele foi primordial, inclusive no trabalho tudo casou e foi um congresso incrível, né? Incrível mesmo. Foi muito bom mesmo. Foi especial, né? A gente conheceu, encontrou vários amigos virtuais que a gente já conhecia aqui. Isso, Então foi assim, de fato, um encontro, né? Um encontro de verdade. todo mundo. Então, assim, foi importantíssimo para mim. E eu acredito que para muitos de vocês, né? E hoje a gente escolheu falar um pouquinho, né, sobre essas dificuldades cotidianas dos visitantes. Eu estou até puxando aqui que eu peguei alguns tópicos que a gente tinha preparado para poder falar hoje. E aí eu gostaria que antes da gente começar, professor, você se apresentasse
Porque pode ser que alguém que esteja vindo agora no meu perfil ainda não conheça, não saiba da sua experiência. Eu acho importantíssimo a gente já saber de É, cara, né? tá bom então. Pessoal, boa noite novamente. É uma satisfação estar aqui. Eu até comentei com a Ana, já faz algum tempo que assim, a vontade já é grande dessa live, mas sempre que eu olho assim, a Isso. semana seguinte a Ana está com a agenda lotada. Eu disse, graças a Deus, né? Graças para quem gosta de trabalhar e de produzir, graças a Deus que a agenda está lotada. Mas meu nome é Leonardo, eu sou Leonardo Mota, eu sou de João Pessoa, na Paraíba. Na verdade, eu sou sertanejo, né? Eu sou de Patos, a cidade do interior daqui da Paraíba, mas moro em João Pessoa desde 1990. Sou servidor do Ministério Público Federal e há mais de 10 anos eu trabalho aí nessa área de pregoeiro, presidente de comissão de licitação, supervisor de licitação, aí já fui fiscal de contrato, você sabe como é que é, né? Alguns órgãos que, apesar de falar assim, Ministério Público Federal, mas em algumas unidades a estrutura é pequena, então a gente acaba atuando em tendo várias experiências, né? Isso é muito bom. Uhum. E aí eu sou professor também, tenho ministro alguns cursos particulares, né, Ana? E sou professor do IPOG também, lá da MBA de Estações e Contratos, em dois módulos, né? CIASG com Presnet e pregão presencial eletrônico. E aí, estamos hoje aqui, com muita satisfação. Perfeito. É bom essa mudança, né, de departamentos, quando a Isso. gente tem essa possibilidade, permite a gente ter uma visão macro, né, da, da administração pública, e isso só vai acrescentando experiências, né? É verdade, isso é importante. Eu acredito que em toda empresa, né? Toda empresa, se você consegue passar por várias áreas, você tem essa visão ampla, né? Por mais que você não chegue numa direção, em alguma coisa assim, mas você conhece e você tem condição de você ver a realidade de cada colega, né? Porque Exatamente. muitas vezes a gente vê falando de licitação, muitas vezes a gente escuta o colega falando, a caneta falhou, né? A caneta É, falhou. Aí diz, é culpa de quem? É culpa do pregoeiro da comissão de licitação, né? Só que a gente vê que tem todo um trabalho em equipe que tem que ser entendido como uma equipe, da mesma forma que uma empresa também tem que pensar dessa forma, na questão de custo, de orçamentação, de especificação, para se ter um trabalho eficiente, né? Que é a intenção da licitação, é. é ter o trabalho É eficiente, um a proposta faz conjunto, né? um conjunto, né? Então E é da muito mesma forma que é lá na administração pública, para o licitante não é diferente, né? Para o perfeito. licitante pode ser um conjunto de coisas que dá muito certo, como pode ser um conjunto de coisas que, se feitas, podem dar muito errado. E Isso. eu acho que a top one dessa nossa listinha dos principais dificuldades, das principais derrapadas dos licitantes nas licitações, é a leitura no edital, né? Ou seja, Perfeito. a ineficiência da leitura no edital. Perfeito. Então, a gente vê esse como o principal equívoco e, ao mesmo tempo, é o que a gente sempre está falando aqui no Instagram, é o que eu sempre falo com os meus clientes, é a regra número um do jogo. Saber Exatamente. as regras do jogo. Isso. E nem isso é suficiente para poder eles se convencerem de que a leitura do edital é importante, né? Muitas vezes nós vemos aí o pessoal se prendendo ao texto do objeto da licitação, aí vai lá no termo de referência, vê a planilhazinha lá com os preços, né? E muito mal não se observa a habilitação, que é fundamental, né? A Uhum. habilitação é fundamental, os prazos contratuais, né? Os prazos do certame, né? Mais do que nunca a gente tem aí a Lei 8.666, tem RDC, tem pregão, tem a lei da pandemia, né, a 13979, que veio trazer algumas regras novas, inclusive no pregão, né, o pregão express, e nós vemos muitas vezes isso, né? E aí ocorre o problema da leitura, ele resulta em vários aspectos, né? Não só na licitação, também na contratação, né? Você deixar de se cumprir um prazo, você faz parte da licitação para vencer, mas de repente você não se atenta aos prazos contratuais de execução, de vigência, de pagamento,
o que é que tem que ser fornecido, apresentado, e aí lá na frente, quando você vai descobrir isso aí, você já está dentro do contrato, né? Uma questão que um dos pontos, né? Se a gente fosse parar para pensar assim, Ana, então, quais os pontos são pontos chaves para poder dar tudo errado? Eu considero nessa parte da leitura, um dos pontos importantes é a questão da amostra, Isso. porque ele pode ali trazer um valor a mais de despesa que o licitante não está preparado, né? Então ele vai trazer ali um ônus antes mesmo da contratação, então ele precisa estar ciente da questão da amostra. A outra questão é a que o senhor citou, cronograma físico-financeiro. Eu vou ficar quanto tempo sem receber prestando serviço? Muitas vezes a empresa licitante não acha que vai ser mil maravilhas. E, na verdade, de acordo com aquele cronograma físico-financeiro, talvez ela só vai receber a primeira prestação, digamos assim, depois de 3 meses de serviço prestado, porque cumpriu 3 caixinhas lá do cronograma, Isso. né? Então, a questão do cronograma físico-financeiro, a empresa precisa se organizar financeiramente, senão ela vai ser pega de surpresa. E vai ser uma surpresa ruim, né? Exatamente. Ela pode, Outro, inclusive, prejudicar outros contratos, né? exatamente. Não só ela se prejudicar nesse contrato, mas em virtude disso, de repente, Ó, vamos dizer, eu me recordo que em 2016, né, teve uma crise. Primeira coisa, me chama de senhor não. É você. desculpa, A gente é colega. é costume. Aí em 2016 houve uma crise e nós tivemos, principalmente não na área aqui nós tivemos alguns contratos terceirizados, né, de mão de obra, Uhum. e muitas empresas ficaram prejudicadas por isso. É assim, elas reduziam, tinham um preço muito enxuto, e em virtude de alguns outros órgãos, em virtude da crise, não pagar ou atrasar, então ela não tinha essa contabilização. Em virtude disso, muitas empresas. Não houve um planejamento, né? Exatamente. Então, esse planejamento financeiro, digamos assim, ele precisa existir. E ele começa lá da leitura do edital. Leitura de tal, exatamente. Outro ponto importante da leitura do edital também é essa questão da minuta contratual. Eu até tenho partilhado algumas vezes aqui no meu Instagram de leituras que eu faço dos editais e que a administração pública tem colocado que o valor é irreajustável. Esse contrato não carece de reequilíbrio econômico-financeiro. São questões importantíssimas que precisam ser esclarecidas antes de você começar a participar dessa licitação, né? Exatamente. Isso que você falou tem que ser esclarecidas, né? E inclusive isso aí da leitura do edital, muitos licitantes desconhecem dessa importante ferramenta que é o pedido de esclarecimento, né? Que eu penso assim, Exatamente. a impugnação você está atrás do seu direito, né? A impugnação está lá atrás do seu direito, mas o pedido de esclarecimento você pode evitar, inclusive, impugnação, ou você pode fazer com que o órgão se atente e ele mesmo já altere o edital, corrija aquela minuta antes Uhum. mesmo da impugnação. E aí você vai trazer, inclusive, celeridade para a licitação, né? Então é importantíssimo. É mais uma razão, né, da questão da leitura, né, essa minuta do edital, né? Realmente tem algumas cláusulas bem meio que, não para Arbitrária. absurdas, assim, meio estranhas em alguns contratos. Super arbitrária. E eu acredito que passa batido. Eu acho que passa muito batida a leitura da minuta contratual por parte dos licitantes. Eu, quando às vezes eu estou na assessoria, no cotidiano, a gente vai discutir alguma licitação importante para a empresa, e aí eu falo, olha aí, vocês leram, vocês viram que lá no item tal tá falando assim, assim? Não, a gente não viu. Eu falei, olha, vocês viram que isso é importante? Nossa, é mesmo. Então, assim, dá para perceber que não houve aquela leitura atenta, né? Outra questão também, ainda dentro do edital, são as especificações técnicas. Uhum. Muitas vezes, a especificação técnica de determinada prestação de serviço, ela coloca em jogo toda a prestação do serviço. Como assim? Também. Tem muitas licitações agora, como eu estou trabalhando com uma empresa de projetos de engenharia,
E numa licitação, a gente sempre participando de projetos de engenharia, até que chegou uma licitação que não era só projetos de engenharia, né? Era a terceirização de serviços técnicos de engenheiro, que muda totalmente o jogo, né? Aqui eu vou ter que comprovar a assinatura de carteira, aqui eu vou ter que comprovar mensalmente a GFIP, aqui eu vou ter que comprovar os encargos sociais, né? Olha para você ver como que às vezes parece ser a mesma coisa, mas não é. E aí Exatamente. isso daí muda toda a tributação da empresa. Toda a tributação, todos os encargos. Aí pode acontecer também dela sair da tributação do simples. E aí os reflexos disso são severos, né? Importantíssimo. Isso. Então, eu acredito que essa questão da especificação do objeto são das questões mais assim que complexas e que se não lida, né, de forma, vamos dizer assim, estudada mesmo, pode ser uma derrapada do licitante. Um outro É, ponto importante também, que aí eu queria que você desse a sua opinião como pregoeiro, como da administração pública, é a questão das penalidades, né? certo. Eu tenho visto que, às vezes, o licitante ele se confunde com aquela penalidade prevista lá na execução do pregão mesmo, Uhum. no tramitar da licitação, né? E com a penalidade na execução do contrato. Então, assim, pode ter essa penalidade, mesmo se eu não tiver contrato com a administração pública? A gente tem o artigo 7.10.520, né? Que é o artigo que fala da penalização no pregão, que é o impedimento de licitar, né? E que, segundo o entendimento do TCU, a amplitude dele é dentro da esfera sancionadora, né? Então, exatamente, isso aqui é uma das questões importantes também, que liga essa questão do desconhecimento da legislação, né? O desconhecimento por consequências, por não agir corretamente desde o certame, né? Desde o certame, ele tem que ter essa consciência que no certame ele pode ser sancionado por alguma atitude que ele lá se utilizou lá do pregão, né? Já na parte contratual, a gente tem as sanções lá da Lei 866, né? A suspensão, a idoneidade, né? E também, conforme o TCU, tem aquelas diferenças, né? A suspensão só dentro do órgão sancionador, né? Idoneidade é com a administração pública. E aí o licitante desconhece, né? Às vezes ele desconhece, ele se prende só nas sanções da Lei 866, né? Ele desconhece das sanções quando se tratar de pregão, lá do artigo 7.10.520, do novo decreto, que praticamente ele fez um copiar-colar, né, daquele É. texto lá do artigo 7.10.520, né? Mas que no artigo 7 ele fala da sanção por não manutenção de sua proposta, declaração falsa, né? Algumas coisas que são importantíssimas, né? E nós temos visto isso aí com mais importância, principalmente no pregão eletrônico, quem utiliza o Comprasnet e o SICAF, né? Porque o SICAF lá, ele tem o registro, né? É obrigação de toda a administração que utiliza o SICAF fazer o registro das sanções lá no SICAF, né? Das empresas sancionadas lá no SICAF, né? E aí o pregoeiro, na visão do pregoeiro, o pregoeiro tem o SICAF como uma ferramenta para verificar lá na fase de habilitação, né, na fase de análise lá da licitante, se existe alguma sanção lá dentro, né? E alguns licitantes não se atentam a isso, né? Não se atentam, muito em virtude disso tudo que você falou, né? Não lê o Uhum. edital, não verifica a especificação, não verifica se tem realmente condições de cumprir o contrato, simplesmente quer vencer a licitação, não verifica orçamento, custo e não verifica a especificação. E aí quando chega dentro do contrato, ou mesmo nem dentro do contrato, né? Tem aquela velha história do coelho, né? O licitante coelho, né? É, instante Né? com ele. E aí você, após a fazenda, você convoca o licitante lá para apresentar sua proposta lá e ele não anexa, né? Ali ele já pode ter ele já pode sofrer uma sanção, né? Vai ser aberto o procedimento, a ideia é essa. É importante isso aí. Eu tenho visto, né, nas licitações, principalmente no aberto fechado, que inclusive é o tema que a gente vai falar hoje mais tarde um pouquinho com o Éder.
É minha essa preferência. questão assim do precipício que está sendo os lances, né? Então, estão sendo lances assim no próprio modo aberto também. Estão sendo lances assim incrivelmente baixos. E aí, quando a gente vai abrir a documentação dessa empresa, documentação toda, né, Hum, incorreta, não preenche os requisitos de habilitação. Então, o que que eu tenho sempre pedido, professor? Eu tenho sempre pugnado pela penalidade dessas empresas, tá? isso. Sei. Inclusive com direito à representação no Tribunal de Contas. Porque eu acredito que se não, aí eu queria saber também a opinião, né, sua como pregoeiro, se não houver um posicionamento firme por parte dos pregoeiros, nós não vamos avançar, nós vamos, pelo contrário, nós vamos retroceder com o Isso. pregão eletrônico, né? Isso. Concordo, concordo contigo. Na verdade, eu penso que é uma obrigação do pregoeiro. Nós temos já esse tempo todo, nós temos a rotina, né? Ao final do pregão, emitir um relatório do que aconteceu no pregão. E nós sempre falamos assim para os colegas, não escapa essa, essa informação do meu relatório, né? Não escapa essa informação, porque é o seguinte, você vai registrar o que consta lá no pregão para ser apurado posteriormente. Mas o pregoeiro ele tem a obrigação de indicar, eu sempre falo assim, o pregoeiro é o juiz da licitação, né? Por mais que tenha a autoridade competente que vá homologar, mas quem julga tudo é o pregoeiro. Então, ele que tem que registrar o que acontece para que chegue na autoridade competente a informação, porque a autoridade competente, a assessoria jurídica, os órgãos que têm comissão de penalidade, eles não vão adivinhar. Eles não vão adivinhar que aconteceu aquilo no processo. Então, se o pregoeiro não registrar aquela ocorrência, não cumpriu a proposta, não apresentou a proposta, né? Você às vezes, com o tempo nós vamos ver, nós acabamos tendo a manha, né, de algumas situações que a gente vê que às vezes o licitante quer se auto-inabilitar, né? E a gente tem que registrar isso lá, né? Para que seja apurado Aham. posteriormente. Ele vai ter um outro processo apartado, né? Ampla defesa e o contraditório, mas tem que ficar registrado que foi aberto um procedimento para apuração, porque só assim eu concordo contigo. Só assim nós vamos selecionar os bons dos aventureiros, né? E o prejuízo que se tem muito da administração pública hoje é muito aventureiro. E a administração pública que não adota providência para afastar os aventureiros, ele vai estar afastando dos certames os bons licitantes, né? Sim. Porque aí eu pensando como licitante, eu sendo licitante, você participa de licitação no órgão, acontece alguma coisa, participa uma vez, duas vezes, Fica três vezes, desmotivado. fica desmotivado, você não vai querer, né? E o órgão vai estar Uhum. perdendo boas propostas. Então é fundamental o pregoeiro registrar isso aí. Eu concordo contigo e a gente não deixa passar, não. A Emiliane está dizendo o seguinte, que planejamento é a base de tudo, mas tem uma galera Perfeito. que ignora, com certeza. E aí depois, Emiliane, até esse pessoal aí que ignora, quer reverter a situação por meio de uma assessoria jurídica, e aí já é tarde demais, né? A gente faz muita coisa, mas milagre nem sempre a gente consegue. É, Outro ponto aqui. Professora, a Dilma está perguntando o seguinte: o que fazer se o objeto constar manutenção de impressoras e o edital tratar de serviços de engenharia? Falha ocorrida porque utilizou o modelo. É Ctrl+C, Ctrl+V. Como que faz? isso. Isso tem demais. Eu penso que é impugnação, né? A empresa Impugnação. tem que ser impugnação. Eu sempre falo o seguinte: eu sempre prezo, tanto nas minhas ações no certame, a Aham. negociação e a permissão e a possibilidade de se dialogar com os licitantes. Nós temos, basicamente, hoje em dia eu utilizo quase que 100% do pregão eletrônico, então o chat é uma importante ferramenta de comunicação, em que o pregoeiro deve permitir esse diálogo, né? E aí, de repente você pode evitar algumas situações. De repente faz um pedido de esclarecimento sobre essa divergência no edital, e se não, impugna o edital, impugnação do edital. Aí tá claro, né? Aí realmente é o copiar-colar. Eu sempre falo o seguinte, né, Nanda? Relaxado, né? Você fala o seguinte: copiar-colar não é feio. O feio é quando você copia e cola errado e você nem lê depois o que é que você colou, né?
É mais ou menos O isso Éder aí. está falando aqui que devem penalizar esses coelhos e o Joedilson está dizendo que muito abaixo do valor estimado. É o que eu tenho visto também, Isso, né? Amadores profissionais e isso. tal. A Bel dando boa noite, Bel. A Emiliane dizendo, a tia sempre avisa, não pode brincar de licitar. Isso é verdade, gente. Licitação não é Não é brincadeira, brincadeira. Verdade. né? Envolve toda uma responsabilidade, enfim. O Rafael chegou aí, grande Rafael, agora tem licitação não, live com ele Tem também. live com ele, é. Rafael é um dos feras. Tem uma questionamento aqui. Monto documentação de licitação para minha empresa. Quero trabalhar com isso para outras empresas. Qual o primeiro passo? E, Leilane, eu já venho falando isso aqui todo dia. Primeiro passo é seguir a gente, se ligar nas dicas. É, E com exatamente. relação à assessoria de empresa, acho que todos os dias eu dou uma dica por aqui, alguma questão relacionada a esse papel que eu faço, que eu acho que não é muito diferente do que você pretende fazer, né? Aham. Ah, deixa eu ver se tem mais perguntas. Não, acabaram as perguntas. Outro ponto aqui que eu queria que a gente falasse também, professor, dentro aí das falhas dos licitantes, é também relacionada a esse ponto que a Leilane acabou falando, né? Que é a desorganização. O Isso. que que essa desorganização ou essa organização, tanto por parte daí da administração pública, quanto por parte de cada da empresa licitante, pode ser muito, muito bom ou pode ser péssimo, né? Porque a falta de organização dos documentos, de Isso. toda essa parte, pode ser um desastre, né? É como você fala, né? A licitação não é brincadeira, né? Então, se você não lê o edital e você não organiza, no mínimo, sua documentação, vai chegar naquela situação. E agora, mais do que nunca, né? Nas modalidades presenciais, né? Tomada de preço, concorrência, né? Que você chega lá com envelope lá já, né? E tudo mais do que nunca, tá? Já, sempre foi assim, né? Mais do que nunca nas modalidades presenciais, você tem que ter uma organização extrema. No pregão eletrônico, antes do decreto novo, né, onde o pregoeiro pedia a documentação posteriormente e tudo mais, habilitação, você ainda poderia ter uma certa desorganização e mandar lá na hora. Agora, mais do que nunca, se você não está lá com o CICAF Precisa ser atualizado e antecipado. inseriu lá dentro, você está fora do jogo. Então, mais do que nunca, para o licitante, é fundamental sua organização. E pensando e falando como pregoeiro, Ana, é aquela história, não existe nada mais agradável do que quando você baixa a documentação, destaca tudo lá no CICAF, ok, e quando você baixa a documentação da habilitação da licitante, tá lá, pastinha, habilitação jurídica, pastinha, habilitação técnica, é uma maravilha. Você olha para o licitante, você e pessoal, eu penso que é igual à nossa vida particular, né? A primeira imagem muitas vezes é o É que o nos que fica. transmite, né? É o que fica. Então, quando você pega um prego, falando como pregoeiro, quando você pega uma empresa com essa organização, você já liga para o setor de contratos e diz, pessoal, eu acredito que essa empresa vai ser boa, porque já na licitação ela se apresentou organizada. Então, Ótimo. provavelmente, né? Então é importantíssima a organização, pessoal. Inclusive, para nossa análise como pregoeiro. Você pega ali organizado, você vai no checklist do edital, geralmente eu utilizo muito a figura do checklist, né? Eu tenho um checklist de edital, de dispensa, de adesão, de ata. Então, porque você trabalha melhor. E aí você pega o seu checklist do edital, pega a documentação, celeridade, né? Você não se estressa para você analisar algum documento, né? Balanço, tá o balançozinho completo lá. Então, organização é a cara da empresa, né? A empresa está se apresentando, vendendo seu produto, né? Então, seja organizado, pessoal. Eu sou muito enjoada com essa questão com os meus clientes. Muitos até falam assim: ai, Ana, precisa disso mesmo? Aí eu falo: olha, gente, precisar, não precisa. Mas você quer fazer um bom papel, você quer, né, se destacar, então faça, né? Isso, Não custa. Sabe não aquela custa. coisa assim, não custa? Não custa. Então, eu sempre peço para colocar o item na frente do nome, né? Item 8.3.3, balanço. Item 8.3.7.
Eu Sim, sempre penso para colocar dessa forma, para ficar bem orgânico também. organizado. E uma dica que eu sempre dou, professor, que aí assim, uma coisa vai levando a outra e, como diz, todas as correntes se fechando levam ao sucesso. O que que eu sempre vejo? Quando você vai fazer o seu checklist, né? Eu vou fazer o meu checklist da minha licitação, dos meus documentos. Então, eu vou organizar ali, ó, item tal, item tal, item tal, vou colocar direitinho os nomes, igual eu gosto de colocar. E aí, beleza, fechei aquela licitação. No dia de abrir essa licitação, tá tendo ali tudo, os lances, aí terminou a etapa de lances, o tanto que fica mais fácil para eu olhar a documentação do meu concorrente. Isso, Fica fácil demais, porque eu lembro direitinho, nossa, tá faltando isso aqui, ó. isso, Nossa, eu acho que ele não colocou isso. Por quê? Porque na hora de você organizar o seu, você fez todo um checklist, que isso. agora é só você pegar o mesmo e conferir a documentação do Penalizar. concorrente, Não, é importantíssima a organização. E assim, não é? a organização leva ao acompanhamento das irregularidades, né? Se você tem uma documentação organizada, e aí você tem, por exemplo, certidão de irregularidade fiscal federal, sei lá, vai se vencer em tal data. Você tem isso organizado, dificilmente você vai deixar passar batido, né? Dificilmente. Dificilmente você vai ser inabilitado por uma coisa tão simples, né? Porque eu penso que esse tipo de Aham. inabilitação é tão simples, né? É uma questão de organização tão simples, né? Até a E, capacitação técnica também, monta lá a tua capacitação técnica, né? Cada licitação é licitação, mas se você tem todo o conjunto da tua lá, poxa, fica mais fácil, né? e outra coisa também, professor, vai fazendo parte do hábito. Porque o que Isso, eu tento implementar com as empresas que são minhas clientes é criar esse hábito. Porque eu, como assessora jurídica, não vou estar sempre com eles. Não vou estar para sempre com isso, eles. Mas eu verdade. quero deixar ali a semente de quê? De que a gente vai ser uma empresa mais organizada, de que a gente vai conseguir fazer os nossos próprios checklists, vamos começar a conferir. Então, assim, eu trato os meus clientes dessa forma. E é interessante até que cada reunião nossa que a gente organiza documento, quando a gente vai fazer verificação de documento, é uma aula. A gente aprende junto, aí eu compartilho, olha aqui nesse balanço, você colocou assim, mas está faltando esse item, tá? Então vamos colocar dessa forma. Então, assim, acaba que eu ensino para eles também, para que na hora que eles forem avaliar a documentação dos concorrentes, eles já bate o olho lá, já sabe e torna o processo, otimiza mais, né? É igual Isso. eu falo, a gente vai ficando cada vez mais próximo do sucesso. Não Vira é uma a cultura, né? primeira Vira licitação, cultura, não né? é a primeira licitação que eu vou participar que eu vou ganhar. É, Mas se eu for fazendo disso um hábito, eu vou ficando cada vez mais é, perto do sucesso. Não é mesmo? verdade, perfeito. Exatamente. É tipo um manual, né? A gente fala Tipo, assim, eu falo assim que os órgãos da administração pública, entrou aqui o Serginho, aqui, o Serginho é do CREA aqui da Paraíba também, é oi, pregoeiro aqui, né? Serginho. A gente sempre fala assim, se você adota na administração pública a manualização de processos, é semelhante lá, né? Checklist, manualização de processos, você cria uma cultura, seja dentro do órgão, seja dentro da iniciativa privada, de padronização de procedimentos. Qualquer pessoa que vai chegar ali vai ter aquela padronização de procedimentos, vai dizer, rapaz, eu queria fazer diferente. Não, mas a padronização está assim, está funcionando, aí é assim que funciona, a empresa vai seguir sempre uniforme, né? E em time que tá ganhando, a gente não mexe, É, né? Uma observação aqui do nosso pregoeiro daqui de Goiânia, o Cleverson, já teve licitante que me mandou exatos 525 páginas de documento de qualificação técnica, meu Deus do céu, mas nenhuma de acordo com o exigido no edital. Aí não, hein? aí é complicado, né? É aquela história, eu tenho isso aqui, eu vou mandar, mas ela é a história junta com a questão da leitura do edital, né? Quer Sim, dizer, ele não leu nem o edital, né? Não estava nem capacitado em participar da licitação. Isso é absurdo, muitas né? vezes, igual ele tá falando, bom quando mandam só o que o edital pede, isso basta. Gente, às Isso, vezes isso é uma um maravilha. único atestado é suficiente para atender tudo ipsis literis.
Exatamente. né? Então, assim, não precisa ficar também achando que juntar 500 e tantas páginas de Não, documento vai resolver, que não vai resolver, não. Pelo contrário, vai não. dar preguiça e raiva no pregoeiro. Vai, vai. A gente fala assim, seguindo a ideia do Clebson aí, ó, o pouco às vezes é muito, né? Então É, você coloca aquilo ali que é essencial e já é muito. Você menos já é mais. atendeu e sobra, já então tá bom demais. Não tem para quem encher de papel. Isso realmente perturba quando coloca coisa que não tem É. nada a ver. Igual o Serginho falou, ele já desconfia logo, claro. Verdade. Outra coisa que eu queria que a gente conversasse aqui um pouquinho, já caminhando para o final, que eu combinei com o professor que a gente não ia se alongar muito, porque Isso. eu tenho que fazer duas lives Duas, hoje. dois. Então, nosso bate-papo aqui era direto e reto. Professor, uma última coisa que eu acho que casa com todas essas outras questões que a gente falou aqui é a questão da capacitação. Perfeito. Eu tenho percebido, o que que eu, Ana, tenho percebido aqui no perfil do Insta? Eu queria que você falasse também um pouquinho o que que você tem notado, até mesmo enquanto pregoeiro. Aqui do perfil do Insta, eu vejo que o pessoal verifica muito assim, não, eu já sigo a Ana, eu já sigo o professor Leonardo, eu já sigo o Éder, eu já sigo o Rafael, eu já sigo a Priscila. Então já está ótimo. Eu já estou apto, já não preciso fazer curso, capacitação e tá tudo certo e vai dar tudo certo. Olha, a gente realmente entrega muito conteúdo bom, muito, muito mesmo. Todos esses que eu citei entregam conteúdo que eu chamo de conteúdo ouro. Porém, só isso não é suficiente Perfeito. para você estar 100% apto a participar com toda a certeza, segurança das licitações. É aí que vem a chamada capacitação. E a gente vem percebendo que, às vezes, né, principalmente por parte dos licitantes, eles deixam isso muito de lado, Hum. né? E é muito aquele assim, professor, ah, tem tantos anos que eu já faço isso, tem tanto tempo que eu já faço isso. Ah, lá na minha empresa tem um rapaz lá que mexe com licitação e organiza meus documentos, Tem isso mesmo. né? É verdade. Não, a capacitação é fundamental. É isso que você falou, né? O que o Instagram traz são pinceladas, sai muita informação já, muita informação direta, né? Mas a capacitação, você passar, sei lá, 16 horas, 8 horas, numa capacitação, eu sempre falo o seguinte, além do conhecimento dos profissionais que estão capacitando, né? Do instrutor, A experiência, tem a experiência, né? O network que é gerado, a experiência que é absorvida nas capacitações é algo impressionante, né? E você que dá curso, né? Que ministra curso também, você sabe disso, né? Às vezes acontece isso, né? E eu vejo muito o seguinte: hoje quem prima muito pela capacitação é a administração pública. Então, nos sim, cursos, você tem aí, sei lá, 80% de administração pública e, quando muito, 20% de licitantes, né? E aí nós vemos que muitas falhas simples de licitação, né, de inabilitação, de desclassificação, é por falta de capacitação, né? O até cara mesmo de manuseio do sistema, né? exatamente, Operação do sistema. você não sabe, entendeu? Você não tem aquela capacitação de conhecer os pontos, não só os pontos principais, né? Porque a capacitação, ela não toca em pontos principais, ela envolve tudo, né? Ela envolve a parte prática, a gente fala de coisa prática, né? Fala da legislação, e a pessoa acha que simplesmente a leitura do texto seco, né? De É acordo de TCU é suficiente. suficiente, É, né? E o que a gente vê muito, acho que você vê muitas vezes o pessoal até numa impugnação, ele faz um copiar-colar lá de um texto de alguém e um acórdão lá, um acórdão que se falou alguma coisa lá que não é um caso concreto do edital, ele joga lá na impugnação e você olha assim, ô rapaz, talvez esse rapaz está precisando de uma capacitação. Mas tem demais. O pessoal tem que aprender isso, não só a administração pública. A licitante tem que gastar um pouquinho. A gente fala o seguinte, ontem teve até uma sim. live do Rafael ontem que falou de robô, né? Não sei se você Aham, acompanhou a live que falou de robô, né? E houve essa questão da utilização de robô, isonon, aquela questão toda. E eu como pregoeiro, eu penso o seguinte, faz parte do mercado. Faz parte do mercado. Né? Então, assim, se você não se capacitar, que faz parte do mercado, o seu concorrente que está capacitado, né, com certeza ele vai sair na frente.
né? Então vai. capacitação não é pouca coisa, é muita coisa na Uhum. sua área, né? Então o pessoal tem que se conscientizar disso aí. Significa mais um elo fechado aí para você construir a sua corrente rumo ao sucesso, né? Isso, perfeito. E eu vejo como que os empresários veem isso de uma forma muito dificultosa. Ah, não, mas é muito caro, mas é isso, mas é aquilo. Então, assim, só que aí quando o prejuízo chega, gente, a conta chega. Isso. Então, assim, eu gosto muito, eu prezo muitíssimo pelo sucesso dos meus clientes. Mas tem certos tipos de economia que, pelo amor, né? Não tem como. Exatamente, exatamente. Tem que aprender, eles têm que Então, aprender. Até assim, o Cleberson falou, ó, nem é gasto, é investimento. é Exatamente, investimento. exatamente. Faz É, parte do investimento você se capacitar. Não tem, você até falou o exemplo, né? O pessoal chega, faz muito tempo que eu estou em licitação. Sim, mas talvez não seja isso a necessidade, né? Há muito tempo em licitação. Será que você precisa de uma capacitação, de algo novo, uma né? De uma reciclagem, né? reciclagem, né? Para você juntar com sua experiência e você se manter com qualidade no mercado, né? Exatamente, perfeito. Ainda mais agora, né? A gente teve tanta atualização nesse período da pandemia, Ah, mas a gente demais. teve tanta atualização que se você cochilava, o cachimbo caía. Então, assim, como que eu posso não estudar? Tem que ser diário, né? Tem que ser Exatamente. diário. Esse estímulo tem que ser diário. Eu tenho que estar sempre antenada, eu tenho que estar sempre de olho nas normativas, eu tenho que estar sempre de olho nos julgados lá do TCU, que me serve como base para a interpretação de algumas leis, né? Então, eu acho assim, não tem como. Quem não gosta de estudar, não venha para a licitação. Fica aí no seu cantinho. A não ser se você for concorrente, né? Aí você faz, venha que eu vou ganhar de Se você, você né? for concorrente, pode vir, que a gente te engole por inteiro, viu? Ai, ai. E mais uma questão. Agora, com o projeto da nova lei, muita coisa vai mudar. Vai. Muita coisa, gente. E aí, será que você já está procurando saber o que que é que pode mudar? Isso. Uma coisa importantíssima, professor, tá tendo. Eu, lá em 2018, quando começaram a falar sobre compliance, eu corri, fiz reunião com os meus clientes, que eu sei que as contratações são de porte mais elevado, Isso. comuniquei a eles, trouxe uma advogada, minha parceira, que é consultora em compliance aqui em Goiânia, Ana Flávia. Ela explicou como que funciona compliance, quanto tempo que demorava, todas essas questões, os investimentos, tudo. Tiramos todas as dúvidas. Pois é, então agora vocês estão cientes que a partir de 2020 para 2021, o governo do estado de Goiás vai começar a exigir programas de integridade para as licitações acima de tantos milhões, né? De acordo Isso. com os portes aí. Aí, recentemente, um cliente virou e falou assim: Ana, nós vamos participar dessa licitação. Falei assim: vocês leram o edital? Não, a gente leu, a gente preenche tudo. Aí passa umas horinhas, ela me manda o tópico lá. Isso aqui é compliance, Ana? Eu falei, Tá vendo? é compliance. Só que vocês não se atualizaram a tempo. Isso. Poderia muito bem ter saído na frente de outras empresas, porque fica naquela assim, isso não vai colar, isso não vai ser exigido, né? E aí acabou que agora as licitações começaram a exigir, Exigir. tá? Então, quem está querendo participar tem que correr e se organizar. Isso Isso. não é uma coisa que se organiza em 8 dias, tá? Em 8 dias úteis, que é o prazo do pregão, não é, tá? Isso é algo que pode demorar até de 10 a 12 meses. E aí, assim, né? Eu fiz o meu papel, que é alertar. Isso. Mas aí cabe ao empresário saber se eles é, Investir, vão né? aderir ou não, Não, né? isso. E, por Mas aqui para exemplo, participar tem que se capacitar, né? o programa de integridade, mas sem saber como avaliar,
Bom, aqui no estado de Goiás, para esse lista, o que está acontecendo? O próprio estado já está implantando nas repartições e já está colocando nos seus editais. Como vai se dar essa avaliação? Aí só na prática para saber. Isso É. eu deixei bem claro para os meus clientes, tá? Eu não sei como que vai se dar essa exigência, se ela vai se dar de pronto, se ela vai se dar no primeiro mês de contrato. Isso tudo ainda é muito novo para nós. O, o que eu fiz foi corri, procurei saber da norma e passei para eles a respeito dessa novidade, né? É. A Não, o importante é Priscila, isso aí. A Priscila aí falando. licitante não quer se capacitar nem contratar advogado. Mas quando investe, não se arrepende. Isso é a pura verdade, professor. Isso é a Assim, pura verdade. Recentemente, já tem alguns meses, uma empresa, quando foi me contratar, eu fiquei até assim, meio pé da vida. Falando assim, que. Ah, não, mas aí vai chegar um período que você quase não vai ter trabalho durante o mês. Falei hum, assim, será? Porque eu não quero. Eu não gosto de ganhar por mês e não trabalhar. Eu uhum, sempre estou pedindo serviço. Não aham. fico parada. E aí, o que que aconteceu? Agora a gente está assim num período intenso, onde a gente faz reunião mais de uma vez por semana. E eles estão adorando, porque cada reunião é uma aprendizado, é como eu disse, é uma mini aula, é uma mentoria. E a gente vai compartilhando e eles estão amando aprender. Então, assim, o licitante, ele fica ali naquela resistência. Ah, é muito caro, é muito isso, é muito aquilo. E aí, quando a gente cai para dentro da empresa, a gente vai fazendo pequenas modificações, Eles vão vendo o cara, resultado, né? Vão vendo o é resultado fantástico. e aí eles, realmente eu investi certo, né? Realmente É eu investi fantástico, é certo. maravilhoso. É, não, eu penso isso. Eu penso que o empresário ele tem que pensar dessa forma, né? Ele tem que pensar, você fala assim, assessoria jurídica, assessoria contábil, né? Quem trabalha Sim, com área de engenharia, você tem uma equipe de engenharia capacitada e se atualizando. É investimento, pessoal. Não é, você está vendendo seu produto, né? E aí exatamente. junto o seu produto não é só simplesmente o produto em si, né? É o serviço, é a organização, é tudo que envolve esse tipo de Sim, coisa, né? análise da documentação dos concorrentes, Documentação, a exatamente. preparação interna, né? Teve Exatamente. alguém que perguntou aqui se precisa de advogado para participar de licitação. Não precisa, tá? Não precisa. Os meus clientes me amam, quero dizer. Priscila. O Cirino tá falando, às vezes mesmo jeito é os órgãos municipais. Eles acham que capacitar servidor é gasto. Do mesmo Do jeito. mesmo jeito. Aqui na Excelência, eu tô cansada de ver algum público achando que R$ 1.000 é muito dinheiro para capacitar um pregoeiro, gente, que vai trabalhar com licitação de milhões. Exatamente. Então, assim, é muito complicado isso daí. Eu acho que a gente precisa virar a chavinha, e aí, quando a gente virar a chavinha, vai ser sucesso. Igual a É, Natália estava falando esses dias sobre essa questão de virar a chavinha. Gente, então é isso, professor. Mais algumas ponderações aí sobre os erros dos licitantes? não, eu acredito que a gente abarcou tudo, né? Mas pelo menos o que eu tinha planejado aqui também foi mais ou menos nessa sua linha aí, e aí foi puxando o assunto, puxando porque está tudo muito interligado, né? Organização Aham, tem a ver com leitura de edital, tem a ver com investimento em capacitação, investimento em equipe, né? E a observação das regras, né? Aquela questão do sim, conhecimento da organização, né? O conhecimento por descumprimento do capacitação. edital, né? Então, isso tem tudo a Uhum. ver. Foi uma maravilha. Eu só tenho a agradecer a oportunidade, mais uma vez. Eu que agradeço e já deixar o convite que logo mais às 21 horas eu e o Isso. Éder vamos voltar e a gente vai falar um pouquinho se tem algum segredo nessa modalidade aberto e fechado que está deixando todo mundo muito doido, né? É, Principalmente os licitantes. Professor, muitíssimo obrigado, um abraço, até a nossa um próxima abraço. live. Se Deus quiser. Muito obrigada para todo mundo que acompanhou aqui, tá? Printa aí, marca a gente para a gente repostar, é muito importante para nós, porque a gente possa fazer mais lives.
trazer mais conteúdo para você, seja você licitante ou administração pública. Se É isso. você for pregoeiro, principalmente você for pregoeiro, não deixe de seguir o professor Leonardo, que ele é pregoeiro, sabe falar de pregoeiro para pregoeiro. E se É. você for licitante esperto, segue também, porque você vai perceber a visão do pregoeiro sobre muitas exigências e muitas questões. Então, printa a gente aí, reposta e até agora a gente se encontra. Tchau. Tchau!